Oi pessoal, sou eu aqui de novo, Maria Brasil, e dessa vez a gente vai falar sobre as 5 singularidades das marcas com propósito. A gente sabe que há anos a publicidade e o marketing se desenvolvem para criar novas formas de se conectar com o consumidor, de conectar as marcas aos consumidores. Hoje em dia a gente ouve tanto falar sobre leads, inbound marketing e como se conectar com o prospect, enfim, sempre novas terminologias para conseguir atingir aquele 1 milésimo de segundo de atenção do nosso cliente. Mas o que ficou perdido no meio disso tudo é o porquê que a gente quer atingir tanto a atenção dessa pessoa. O que ficou perdido no meio disso tudo é que as pessoas querem ser tratadas pelas marcas como pessoas e não como consumidores, muito menos como números. E é daí que nasce a grande crise de significado que eu acredito que o marketing e a comunicação vivem hoje. Enquanto os profissionais que trabalham com a gestão de marcas, com a gestão de comunicação das empresas, não se derem conta disso, de verdade, a gente não vai conseguir fazer uma transformação real, em que as marcas consigam agregar valor à vida dos consumidores de uma maneira que seja percebida por eles. Quando eu falo dessa real conexão, eu falo de algo maior. Eu falo de propósito. E por isso, eu selecionei aqui 5 singularidades que fazem com que as marcas que realmente trabalham por uma razão maior de existir têm em detrimento das outras. A primeira singularidade é que as marcas com propósito são inspiradoras. Elas nos estimulam a ir a lugares que a gente nunca foi, dentro e fora de nós. Um grande exemplo disso é a Eusaria, uma marca de moda consciente lançada em 2015, na Bahia, que fez com que centenas de pessoas enxergassem o mundo de uma maneira diferente. No início, a Eusaria atuava num modelo chamado one-to-one, em que para cada camisa vendida nas lojas, outra era doada para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. A partir disso, a Eusaria levou centenas de pessoas do shopping para as ruas, para poder ter contato com essas pessoas, conversar com elas, levar assistência, levar um pouco de carinho. E a partir disso, ela estimulou para que pessoas que nunca tinham tido contato com outras pessoas em situação de vulnerabilidade social tivessem essa experiência e pudessem, então, criar outros grupos, até mesmo independentes, que até hoje prestam assistência a essas pessoas. Isso é um grande exemplo de como uma marca consegue inspirar as pessoas a irem além, inspirar os seus consumidores a fazerem coisas que nem eles mesmos imaginaram, porque conseguiram sair da sua zona de conforto e ir para a sua zona de coragem. A segunda singularidade é que as marcas com propósito são emocionantes. Isso mesmo, elas provocam emoções positivas intensas, seja trazendo memórias afetivas do passado, seja te abrindo um mundo de infinitas possibilidades no futuro. E a Airbnb faz isso como ninguém. A marca tem como propósito gerar pertencimento para as pessoas em qualquer lugar do mundo, onde quer que elas estejam. E a partir disso promove experiências inesquecíveis como um verdadeiro local daquele lugar onde a pessoa está. E aí sim, ela consegue arrancar emoções surpreendentes de quem vive essas experiências. Tudo a partir do propósito maior. A terceira singularidade de uma marca com propósito é a simplicidade. Isso mesmo. Keep it simple deve ser sempre o lema das marcas que desejam trabalhar por um propósito maior. Preste atenção como as campanhas das marcas como a Apple, por exemplo, têm muito menos elementos e às vezes quase nunca mostram o produto. É sempre focado nas experiências. Desafiar o status quo é o propósito da Apple e a partir disso ela consegue fazer com muito menos, muito mais. O próprio produto já diz isso. Veja como a partir de um único botão a empresa transformou celulares em smartphones, mudando completamente a forma com qual a humanidade se relaciona com a tecnologia até hoje. A quarta singularidade das marcas com propósito é que elas são inclusivas. Mas muito além de questões financeiras, eu falo aqui da mesma coisa que o Airbnb fala: pertencimento. E um grande exemplo disso é o Whole Foods Market, uma das maiores varejistas de alimentos norte-americana. O propósito da Whole Foods é reduzir a mortalidade do norte-americano a partir da redução da obesidade. Mas tudo bem, de que adiantaria eu trabalhar por um propósito como esse se nas minhas gôndolas eu tenho alimentos naturais, saudáveis, orgânicos e o meu público que mais precisa de mim passa quilômetros de distância da minha porta? Porque não é com isso que ele se conecta. Pois bem, é por isso que o Whole Foods trabalha com um sistema em que as gôndolas são preenchidas também pela demanda dos seus consumidores. Eles trabalham com produtos orgânicos, saudáveis, com baixas calorias, mas ao mesmo tempo eles têm também batatas fritas, sorvetes, até mesmo cerveja sendo ofertadas para as pessoas. Porque eles desejam que as pessoas que mais precisam deles, ou seja, as pessoas que têm obesidade, possam chegar até o ambiente, se sentirem acolhidas, encontrarem ali o que elas buscam.
Mas tem um pequeno detalhe. A partir do momento em que elas deixam de comprar aquilo, e isso se dá porque a comunicação do Whole Foods é bastante educativa e até os próprios funcionários também atuam nisso. A partir do momento que as pessoas deixam de comprar esses produtos, eles também param de existir nas prateleiras. E aos poucos, as pessoas não vão mais encontrar quando elas estiverem reeducadas do ponto de vista alimentar. A quinta e última singularidade das marcas com propósito é que elas são empáticas. Isso aí, elas conseguem de verdade enxergar o seu consumidor enquanto um ser humano e se colocar no lugar dele para entender o que ele precisa de verdade. Um ótimo exemplo disso é a Southwest Airlines, uma companhia aérea americana com sede no Texas, que tem como propósito democratizar os céus e dar às pessoas a liberdade de voar. E para isso, ela se utiliza de alguns artifícios, de alguns recursos que de fato mostram o quanto a marca, a empresa, consegue ser perfeitamente empática até mesmo aos seus colaboradores, que podem escolher para onde eles querem voar naquele dia de trabalho, podem trocar bilhetes aéreos entre si e podem até fazer as apresentações obrigatórias de voo da forma que mais entenderem e desejarem. Assim, eles também gozam da liberdade de poder atuar no seu trabalho da forma que melhor lhe cabe, da forma que melhor eles se sentem confortáveis e felizes. E você, já viveu alguma experiência com uma marca com propósito e conseguiu identificar alguma dessas 5 singularidades? Conta pra gente. Obrigada e até mais!